Olá, olá, muito boa noite. Namastê, sejam muito bem-vindos. Gui, muito boa noite, você chegou. Deixa eu permitir você entrar. Ju, você chegou também. Já eu ver se eu consigo colocar a Ju ao vivo aqui também. Boa noite. Olá, muito boa noite. Deixa eu ver Olha, se eu gente, consigo colocar a Ju aqui com a gente. Ela tem que pedir permissão, não é, Gui? Para poder entrar? acho que tem como você colocando também, né? Eu peço sempre, Ju. Deixa eu ver Ah, aqui. Peraí. e na verdade aparece automático para me pedir permissão. Acho que o É, Instagram porque já você já acostumou. está sempre dentro, né? Acho que eu coloquei. Vamos ver. Aí, Isso! consegui! Que Deixa eu alegria! só levantar um Ai, pouquinho que aqui, senão saudade. eu não apareço também. Peraí. Aí, lindos todos, ó, gratidão imensa, muito bom rever essa turma junto. Ó, para quem não está um pouco desatualizado aqui, esse pessoalzinho que está aqui, lindo, maravilhoso, e tem mais os outros que ficam aí nos bastidores, porque não tem coragem de aparecer ao vivo a cores aqui. É o pessoal do Divã, um pessoal lindo, incrível, uma expansão de consciência maravilhosa e está aí firme e forte na busca do autoconhecimento e fazendo tudo muito bonitinho, muito certo para ser um ser humano melhor, para transformar esse mundo num planeta maravilhoso, tá? Gratidão imensa. Tamires, linda, Lucas, maravilhoso, vocês estão aí. Ah, saudade da turma do Divã. Bom, vamos lá. Começar. Acabamos as flores, agora vamos começar. Mas vocês sabem que eu, para jogar flores, demora, porque realmente vocês são muito fofinhos hoje, vocês estão muito lindos. Ó, Sete Além. O que, que é Sete Além? Vamos lá. Um tema bem profundo, um tema bem polêmico. Por quê? Porque tem muita enganação, muita mentira no meio de tudo isso. Muita gente querendo ganhar ibope, ganhar nome, e muita gente também levando pessoas para uma energia densa e negativa. Porém, existe muito de verdade no Sete Além, tá? É importante a gente entender, em primeiro lugar, o que quer dizer esse Sete Além. Ele tem uma referência a uma dimensão, dimensões, por isso sete dimensões paralelas, ou seja, dimensões que atuam e funcionam ao mesmo tempo dessa nossa dimensão aqui material. Tá? Isso é verdade ou mentira? Totalmente verdade. Por quê? Porque já é estudado pela física quântica, Jung lá atrás já estudava a respeito do inconsciente coletivo e que nesse inconsciente coletivo nós podemos nos fixarmos, nos associarmos à forma pensamento de um grupo. Esse é o conceito de egrégora. O que é egrégora? Egrégora é o grupo que você participa e participa muito fielmente, muito de coração, automaticamente acaba movendo uma energia em você. Então, se aquele grupo ele é positivo, ele tem sempre uma energia de expansão, de melhoria, de foco, de bem-estar, você dentro dessa vibração, mesmo a quilômetros de distância, e mesmo se você estiver passando uma situação muito ruim na sua vida, parece que o seu tropeço do nada vem aquela força, aquela energia e fala, quer saber? Vou continuar, vou prosseguir, porque eu vou conseguir aquele gás a mais. Isso é o quê? O seu consciente, inconsciente, se fixa a esse inconsciente coletivo, daquele que você está vibrando. Isso é um aspecto que nós já sabemos e cientificamente está provado, tá? O Sete Além, de um modo geral, é colocado como através de relatos de pessoas. Eu até anotei um nome aqui, ó. Tem um escritor que é ele que levantou a lebre aí, vários, desde lá atrás. Mas assim, tem um escritor muito legal, que depois se vocês quiserem ler alguma coisa a respeito dele, tá? Peraí, cadê ele aqui? Cadê o Nicolette aqui? Ele escreveu
Memórias, sonhos, reflexões. Desculpa, esse é Jung, tá? Em Memórias, sonhos e reflexões, ele comprova a respeito de esse plano do nosso mundo material associado à psique humana. Então, se você quiser falar, realmente é isso, vai lá, lê trechos desse livro, você vai ver que tem tudo a ver, tá? Nando Nicoletti, que é uma gracinha de ser, ele escreveu Ser dos Sete Aléns. Inclusive, ele conta, é muito legal nesse livro, ele conta a respeito de, ele fazia sempre um trajeto de ônibus, para ir lá da faculdade, para o trabalho, e fazer aquele trajeto. Aí um dia ele estava lá sentado bonitinho no ônibus, de repente ele deu uma cochilada, e aí ele sentiu que estava tudo meio escuro no ônibus. Aí ele falou, nossa, mas tá demorando muito, né? Chegar, o que aconteceu? Será que esse motorista errou o caminho? E nisso ele não estava indo para a casa dele. Ele estava num outro lugar, uma outra energia, uma outra vibração. Com pessoas muito densas, de olhos fundos, uma coisa muito aterrorizante, tá? E ele tentou desesperadamente sair desse ônibus e as portas fechadas, e assim foram... Não dá para saber o tempo, mas ele sente que foram instantes de pânico e pavor. Até que ele retornou sentado no ônibus dele, o ponto deu o horário, ele desceu. Ele não entendeu isso que aconteceu, mas isso foi o quê? Ele foi, se a gente for usar o termo dos extraterrestres, ele foi abduzido e foi parar nessa dimensão paralela, tá? Isso é impossível? É alucinação da cabeça dele? Não. É totalmente possível, tá? Primeiro eu estou mostrando para vocês como é, o que é essa vibe, para depois a gente entrar do como, o porquê, a gente vai entrar mais profundo nesse aspecto, tá? Então, assim, é possível? É possível. Existe alucinação? Não, existem pessoas que realmente elas podem estar em processo de alucinação, são pessoas que estão com síndromes psicóticas, e aí tudo para elas, ela viu um passarinho voando, ela acha que é o Batman. Até aí, veja, uma coisa é um problema psicológico, algo que a gente tem que controlar. E outra coisa é você estar tranquilo, estável, tá? É assim, razoavelmente estável, porque todos nós humanos nunca somos 100% estáveis. Se você disser, nossa, eu sou 100% estável, então, filho, vai procurar um terapeuta que você está com problema. Porque não existe estabilidade 100%, tá? Não tem, a gente oscila, é natural da vida. Mas, se você está tranquilo, bem, indo bem na sua caminhada, eu posso sim cair nessa outra dimensão? Posso. Como eu entro nessa outra dimensão? Existem portais. Espera, mas como é que eu vou saber quais são esses portais? Você não sabe. É simples assim. Você não sabe. Então, assim, você pode estar lá numa igreja, você saiu, foi eu vou sair, vou para os fundos da igreja porque eu vou pegar o meu carro. Você chegou perto de uma parede, naquela parede é um portal. Você não sabe. Você encosta lá para tomar um ar e de repente é como se você piscasse, fechasse os olhos e você sai e vai para essa outra dimensão. Veja, existem dimensões que são positivas e negativas. São 7 dimensões paralelas. Isso é o que se fala em questão de 7. Mas, sinceramente, quando a gente faz projeção astral, vocês que estão aí, a gente já conversou no divã a respeito de projeção astral consciente, eu já falei para vocês como que dá para fazer, eu já falei do perigo que é fazer uma projeção astral aí de brincadeira, só para, não, essa noite eu vou fazer uma projeção, eu vou deitar e vou para outra dimensão. Você vai, justamente esse é o aspecto, você vai para uma dimensão que você pode não ter controle e não retornar. Como que eu não volto no meu corpo? Você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter várias situações físicas e que, na verdade, as situações do seu corpo físico são reflexos daquilo que vai estar acontecendo contigo na outra dimensão. O seu corpo energético vai estar lá sofrendo uma influência. Então, assim, existem portais? Sim. Quem são? As pessoas que são sensitivas, uma sensibilidade aguçada, conseguem sentir locais e sentir portais. E aí você não está entrando em lugares. Como que eu sinto? De modo geral, você vai sentir uma vibração de um lugar muito negativo. Porque existem portais extremamente positivos, aonde você vai estar lá e você quer mesmo entrar, porque você quer mesmo
está numa esfera de aprendizado, você quer ali, você recebe, por exemplo, uma energia a mais, você recebe aquele up, você recebe o que a gente chama insight. Então, assim, muitas vezes as pessoas confundem insights com esse desdobramento. Em verdade, é um desdobramento. Por quê? Nós estamos aqui, a gente não sai daqui. Ninguém vai, saiu teu corpo material, foi lá parar na quarta dimensão. Cadê? Sumiu. É assim, Débora estava aqui na sala, cadê Débora? Foi embora? Não, ela está aqui, ela continua aqui. Mas ela continua aqui, ela pode continuar aqui adormecida, ela pode continuar aqui, de repente, olhando para o nada. Percebe? Eu já presenciei um aluno meu de mentoria físico comigo, em sala em acompanhamento. Esse aluno simplesmente, ele parece que tá, sabe, tá divagando, né? Começa a olhar para o nada. Ele acessou um portal. Ele simplesmente, eu não tinha mais acesso a ele. Você encostava, chacoalhava e ele estava ali no... Sabe quando você está lá muito concentrado mesmo? Só que se você estiver muito concentrado e alguém te chacoalhar, te der um cutucão, você retorna. Se você está nesse acesso, você não retorna. Demora uns instantes para voltar. Agora, o ponto primordial para a gente entender. Então, como é que eu vou saber, gente? Então, não vou andar mais, né? Nem dentro da minha casa, vai que eu abro um armário e vai ter lá um portal de acesso, né? Pela cara da Ju, tá pensando isso, né, Ju? É assim, pode ser isso? Pode ser? Na verdade, sim, mas deixa eu te dizer, como que a gente vibra para entrar nesses acessos? Esse é o X da questão. Ah, então eu posso ser abduzida e ir para esse lugar muito ruim. Uma coisa que foi dita no nosso grupo lá do WhatsApp, que foi assim, a dimensão para você entrar, você não entra, acho que foi Lucas que comentou algo nesse sentido, você não vai entrar se você não tiver numa vibração. A vibração do medo não é compatível com o acesso. Discordo em um sentido, Lucas. Nos portais positivos, nessas dimensões positivas, exato. Se você está, a vibração de medo, raiva, ira, desgosto, mágoa, não perdão, todas essas vibrações são vibrações baixas, são vibrações densas, são vibrações negativas. Elas se fidelizam com esses portais negativos. Então, veja, é muito bacana a gente quando não dá para você ficar linda, maravilhosa e plena 24 horas, não dá, fato. As pessoas causam situações para a gente, ponto. Sou eu que entro na energia do outro. Ok, só que tem um ponto, vamos ser muito sinceros. Vocês sabem que eu sou extremamente sincera. Gente, tem certas pessoas que não tem como a gente manter uma paz de espírito. Tem seres que são desafiadores. Tem pessoas que são muito negativas. Tem pessoas que te provocam até tirar tua paz. Esse tipo de pessoa vai gerar uma situação, uma energia negativa em você. Esse tipo de pessoa vai gerar uma raiva em você, vai gerar uma tristeza, vai gerar uma decepção, enfim, vai gerar algum sentimento. Até aí tudo bem, tá tudo normal. Não é pelo sentimento, pela vibração que você baixou naquele momento, é que você vai estar compatível com um portal horroroso, negativo e vai lá ser sugado. Não, não é assim. Permanecer nessa vibração te faz entrar, sim. É assim, eu posso entrar do nada? Você vai ter que estar alinhado com esse portal. Muitas vezes, se a gente for pegar algumas pessoas em processo de depressão muito profundo, elas começam até a ter algumas alucinações. E alguns profissionais em acompanhamento percebem que essas alucinações são compatíveis com relatos de outras pessoas. Então, aí entra Jung, inconsciente coletivo. É uma alucinação de um determinado lugar, exatamente a cena. Eu não vou, assim, repercutir aqui, por exemplo, padronizar e falar algumas cenas, porque isso pode levar a uma imagem mental, e aí a gente vai meio que imaginar mesmo. O mental vai trazer isso. Então, eu não vou dar esse exemplo, tá? Eu não vou descrever. Mas eu digo para vocês que, digamos que assim, ó, eu vi uma folha de papel,
A outra pessoa que está lá, sei lá onde, viu também uma folha de papel. Então, espera. Não é só um processo seu imaginário. É sim um acesso onde pessoas diferentes estiveram no mesmo campo e na mesma vibração. Precisa estar compatível isso. Então, esses 7 além, ou seja, essas dimensões, a gente acessa assim. A gente acessa de forma consciente, faço uma projeção e vou. Por isso que eu disse lá, a projeção astral, ela é muito rica, é muito importante, é maravilhoso, mas não a nível de curiosidade, a nível de trabalho. Eu sou uma buscadora, né? E estou lá buscando ser melhor, fazer o bem para as pessoas, então entro numa projeção astral, sempre com acompanhamento, em especial nas primeiras vezes, depois você pode fazer sozinho, sem problema algum. Entra na projeção e você vai estar alinhado a acessar uma dimensão de consciência paralela à nossa, mas num nível de frequência muito mais alto. Vai te dar, como assim, algumas pessoas, tá, já fizeram projeção inconsciente, não propositadamente. Foram levados para isso. Pós algum trabalho energético bem profundo, pós um Theta Healing, pós algum trabalho assim. Então você pode ser levado, é como se você dormisse e você, nossa, tive um sonho, mas é um sonho tão palpável, tão diferente. Eu senti tudo que estava lá, eu estava me vendo dentro do sonho. Isso é uma projeção, isso não é um sonho. Existe uma diferença muito grande entre sonho e projeção, tá? Então, dentro disso, você pode ser levado e você vem com o quê? Você vem com insights, com informações, com fortalecimento. É muito rico, é maravilhoso. Você acessa esses portais de uma forma consciente. Agora, fazer uma projeção. Eu vou lá só para ver o que tem de legal. Eu quero conhecer o que tem. Nossa, deve ser um barato, né? Eu tá lá vendo umas coisas muito malucas, então eu vou. Essa vibração de somente especulação e curiosidade vai alinhar a sua frequência, dependendo de como tiver o seu momento, com algo denso e negativo. Aí você é utilizado por aquela vibração negativa. E dentro desse portal, você preso lá, você vai ter sensações muito ruins, você vai ter visões muito ruins, e você vai retornar? Vai retornar, com certeza, tá? Mas você retorna e é uma experiência muito negativa e que vai repercutir negativamente na sua vida. Você vai estar sempre assustado depois, você vai estar sempre com medo de estar retornando, você vai se tornar uma pessoa desconfiada de tudo. Então, assim, não é bacana esses acessos. Agora, tá, isso a gente está falando de acesso consciente. Mas e se eu não estiver acessando nada consciente? O que eu faço para estar longe desses portais? Em primeiro lugar, a dica que eu dou para vocês. Quando vocês entram na internet, livro, grupo de estudos, ao vivo e a cores aí, fiquem extremamente atentos. Atentos. Quando aquilo que colocam para você, eles acentuam e incentivam muito mais o lado do medo, do desespero, do pânico, trazendo aquela coisa, sabe, filme de terror para você, do que o lado saudável, bacana, tranquilo e zen. Porque isso são pessoas, infelizmente, que utilizam esse espaço para, vou usar o termo certo, captar pessoas para essa vibração mais baixa. São utilizados por essa frequência baixa para levar outros, muitos, ao medo, ao pânico, ao desespero. Nós já falamos também, lá no grupo de Ivan, a respeito que estamos numa quinta dimensão, já instalada no nosso planeta. Quando a gente fala isso, a maioria fala assim, gente, que absurdo. Quinta dimensão com tanta gente negativa por aí, né? Tanta gente matando, roubando, caluniando, tanta inveja, tanta calúnia. Como pode estar na quinta dimensão? Sim, estamos. Só que ao mesmo tempo que a quinta dimensão está ativa, existe essa 3D, vibração baixa, bem fortalecida também. Por quê? Porque quem não está compatível com essa vibração mais alta, quem não despertou, está no bem, de estar na luz, de fazer o bem, de preservar o perdão. Quem ainda está nessas coisinhas miudinhas e mesquinhas, está
tá vibrando numa coisa de desespero. Tá vibrando numa energia de que não aguento mais. Isso daí faz com que você fique alinhado com todo a negatividade e com esses portais de acesso das energias negativas. A gente poderia até entrar dentro disso a ligação que esse assunto tem com todo o plano espiritual. Porque se a gente for ver nas religiões, eles falam disso, só que de outra forma. Mas é isso. Eles falam do mal, eles falam do demônio te influenciar, eles falam dos arcanjos, e é tudo aspecto religioso, mas não deixa de ser a mesma coisa. Existe obsessão. O que é uma pessoa obsedada? O que é uma pessoa que está sob uma influência negativa? Ela está justamente, a alma, essa energia vital. Eu não gosto nem de usar o termo alma, porque tem uma ligação com a parte espiritual. E eu estou falando muito mais de questões científicas aqui, né, de campo energético, do que de religiosidade, tá? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho um respeito profundo por todos os aspectos religiosos. Então, assim, eu não entro tendencionando uma religião ou outra. Então, falando a nível energético, científico mesmo, a nossa energia vital, ela se aprisiona, né? O que é essa energia luz, fica aprisionada. E aí todo o resto só vibra maldade, só vibra desgraça, só vibra rancor. São pessoas que conseguem desejar um mal para o próprio filho. Pessoas que querem a morte de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um avô. Uma coisa absurda. Isso é o quê? Sua energia luz está lá aprisionada e você só está vibrando como uma marionete na mão desse mal. Você pode sim ficar capturado dentro desse campo energético. Podemos, tá? Se a gente for expandir isso, podemos sim, tá? E dá para você trazer a pessoa de volta. Fala aqui, por favor. Obrigada, Mas Tomás. eu sabia que você tá precisando. Odé, mas assim, o que fica um pouco o que me gera um pouco de dúvida às vezes nessa questão é assim, quando você fala em ficar aprisionado, me vem um entendimento um pouco, porque eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que muita gente pensa que realmente a pessoa sumiu, ficou aprisionado. Mas eu não sinto que é bem isso, porque se não, existe muita gente, não sei se eu posso usar esse termo, mas muita gente ruim nesse planeta. Muita gente ruim. Pô, se fosse assim, o planeta ia estar livre deles, porque ia estar todo mundo. E eu nunca vi ninguém que falou assim, nossa, fulano ficou a vida inteira. A gente escuta pessoas que já não sabem mais. Se a pessoa já não sabe mais o que ela está fazendo. Eu conheço pessoas que muitas vezes entram num momento tão negativo, vou usar esse termo assim, que eu não sei se a pessoa realmente se faz de vamos usar, vai, português claro, sonsa, ou se a pessoa, parece que a pessoa realmente não era ela. E aí você fala assim, eu fiquei chateado que você fez aquilo, ó, fiz o quê? Não fiz nada. Isso eu entendo que é o ficar preso, entendeu? Exato, exato. Na verdade é isso. É assim, ó. Como eu falei no início, existem várias nuances disso, tá? Existem pessoas que estão lá só no processo que é o mental emocional. Bom, só que esse mental emocional é algo que você alinha. Você alinha através de um psicólogo, de um terapeuta, através, muitas vezes, algo a nível de um psiquiatra, uma medicação, isso alinha. Agora, quando você tem esse suporte e a coisa não alinha, tem algo a mais. Tem algo a mais. É algo a mais a nível do energético que está te influenciando. A nível daquilo onde você ficou fidelizado. Então, tanto essa questão das dimensões paralelas, elas estão aí, funcionando ao mesmo tempo. Então, por isso que, veja, você consegue, nós conseguimos ter insights e o que se chamam pré-monições. Se você falar isso para um leigo que nunca ouviu esse tipo de assunto e nunca se aprofundou no assunto, a pessoa fala, que besteira, né?
Imagina, a pessoa vai saber quando o outro morre, a pessoa vai saber que vai cair um trovão ali, a pessoa vai saber de um acidente. Se fosse assim, a gente evitava tudo. Primeiro, ter o insight, a sensação e a percepção do que vai acontecer não te torna habilitado a evitar nada. Porque você não tem essa visualização para mudar algo. Você tem porque você, sem querer, está acessando uma dimensão à frente, que é a dimensão do futuro. E que é de meia hora para frente, de um dia para frente. Você está acessando. Você muitas vezes não quer, mas você tem essa sensibilidade, ou seja, você tem uma facilidade do desdobramento. Então você sente que algo não está bem. E você sente, vai acontecer tal coisa. Vem a mensagem na sua cabeça. Faça, não faça, vai acontecer. Vem. Percebe? São pessoas que conseguem esse desdobramento. E não tem nada de mágico nisso. Não são pessoas especiais por conta disso. São simplesmente pessoas um pouco mais sutilizadas. Se você está muito fixado na matéria, no mundo denso, no mundo material, é mais difícil você abrir esse seu campo energético para todas essas dimensões paralelas. Então, você fica ali, ó, que nem um cavalo com uma viseira. Você só chega aqui. Você só está preocupado com a energia material. E sabemos que a energia material é uma energia. Existem várias outras. E a matéria não é, ai, matéria, que coisa horrorosa. É um outro aspecto que em um outro momento a gente até fala sobre isso. A matéria não é um peso, uma coisa. Quem é muito materialista não pode ser espiritualista. Quem fala isso, infelizmente, tem o desconhecimento de que a energia material é energia também. Só mais uma, como todas as outras energias. Só que se você fixa o seu ser, a sua atenção e a sua vida somente numa energia, você bloqueia a possibilidade de expandir as outras. Então, quem está um pouco mais sutilizado, quem se permite ouvir, ver, conhecer, entender, adentrar nos sentidos, não só os nervos básicos, olfato, visão, tato, sentido, sentir. Quem se permite entrar nisso, vai cada vez mais se sutilizando. E fica um processo muito incrível. Tanto que, assim, para quem está aí assistindo e é totalmente a parte desse mundo, é óbvio que vocês não são a parte, senão vocês não estariam nem assistindo. Então, é óbvio que se vocês estão aqui, passando por aqui, tem alguma coisa que chamou vocês e achou de interessante. Além da beleza das pessoas que estão ali, esses dois lindos aí que estão. Fora a beleza dos dois, existe algo mais que chamou a atenção de vocês. Então, veja, se vocês começam a adentrar no mundo mais sutilizado, mais ver além só da matéria, é natural que cada vez mais você vai percebendo as coisas. Para nós que estamos aqui, né, e esse pessoalzinho todo divã e tal, tem uma coisa que a gente brinca muito, a gente fica no WhatsApp sempre falando, olha igual, 18 e 18, 20 e 21, 21 e 12, é o dia todo, é o dia todo. Horas alinhadas, olha, você pega um celular 200 vezes, 198, a abençoada da hora está sempre alinhada, sempre alinhada. E aí cada número tem uma mensagem específica, e muitas vezes você vai lá e você vai conferir. Então você está super preocupado, você nem confere nada, mas você só viu que está alinhado. E aí você fala, estão mandando mensagem para mim, né? É bem isso, existe uma indicação. Mas muitas vezes você vai lá e vai conferir o que quer dizer aquela hora em específico, tem tudo a ver com o que você está fazendo no teu momento. Você está lá com dúvida, nossa, mas, sabe, estou desanimado, será mesmo que eu tenho que fazer isso? Vai lá, você vê uma hora, você vai ler, tá assim, persista, não desista do seu caminho, a sua intenção vai dar certo. Aí você fala, pronto, já respondeu, obrigado. Então, veja, isso é o quê? É mágica? É coisa da cabeça? Não, não é. É porque você está sutilizado, então vem. As mensagens vêm, os insights vêm. E qual a diferença disso na nossa vida? A gente vai ter os mesmos problemas que todos têm. A gente está no planeta Terra, então é natural. Mas a forma de ver a coisa vai ficar totalmente diferente. E o nosso nível de sofrimento também vamos sofrer. A gente vai sofrer com injustiça, a gente vai sofrer por ver o outro não querendo caminhar.
A gente vai sofrer por ver tanta maldade aí no mundo ainda. A gente vai sofrer. Só que é um sofrimento diferente. Eu sinto, e eu tenho certeza que vocês podem até falar, e eu acho que vocês também sentem dessa forma, é mais pacífico. É como se você tivesse realmente um acolhimento, tivesse realmente uma sustentação. Essa sustentação é exatamente esses pontos de luz, essa vibração, toda essa mentoria, a gente pode usar o termo dessa forma, tá? Dos seres de luz, dos arcanjos, que traz esse suporte para nós. Então, assim, é um sofrimento, mas é muito mais tranquilo passar por esse sofrimento. Gui, tem uma pergunta? Acho que vou mandar uma pergunta. Vê para mim. Tem sim. Que coincidência, eu tava pensando bem nessa pergunta agora. São duas, eu acho que depois o Rô vai mandar até uma outra, né? E eu achei muito interessante porque é assim, é exatamente o que eu estava pensando. A pergunta é assim, Deb, duas perguntas. Se os mundos paralelos são invisíveis para nós, qual o intuito de algumas pessoas acessá-los? Algum aprendizado ou trabalho específico? Eu até queria também, né, completar essa pergunta de falar assim, inclusive dentro desse tema que você está falando, se a gente tem essa assessoria, esse suporte, por que que é permitido você ir lá? Ou é apenas acessar que nem ver o futuro? Ah, sem querer, acessei e voltei. Não, deixa eu fazer um parênteses aqui. O ir lá, quando vocês tiverem a experiência, o ir lá é uma coisa totalmente diferenciada no sentido de... É como você, por exemplo, está estudando algo e você vai fazer um tempo de experiência dentro da profissão. Você vai para lá para você ter um sentimento, usando dessa forma para ficar mais fácil o entendimento, um sentimento de fortalecimento maior. Então, não é só uma questão, é como assim, ó, eu faço certas técnicas, aí você está aprendendo alguma técnica comigo, você entrou num curso. Aí eu falo para você, vem aqui e fica uma semana aqui comigo. É totalmente diferente você me ter na sala de aula, em aprendizado, e você estar comigo, presenciando no dia a dia. Você vai pegar o que é a sensação da prática da coisa. Então, eu vejo dessa forma que a nossa ida nessas dimensões paralelas do bem e da luz é para nos dar aquela certeza e aquela confiança e como se fosse a experiência realmente do que você tem para fazer. Tanto que quando você volta disso, e quem já fez esse tipo de trabalho, mesmo que seja de forma inconsciente, quem já foi, voltou, existe uma certeza que vem que é assim, ó, agora eu sinto, né? Eu sinto, é que eu não posso falar certos termos, mas enfim, deixa eu usar um exemplo. É assim, agora eu sinto o que é a minha família real, agora eu sinto o que é o meu trabalho, agora eu sinto qual é o meu caminho, percebe? Mas vem de uma forma que assim não resta dúvida. Não resta, pode o mundo virar para você e falar assim, ah não, isso é besteira. Você fala assim, tá bom, é para você. Por quê? Porque você esteve. Percebe? Então eu vejo dessa forma. É muito importante o fortalecimento, em especial quando você está em momentos delicados da sua vida. Então, se você escolheu bem a luz mesmo, determinou isso. Só que vem certos momentos e certas provações. Amados, eu falo por experiência própria. Dá uma vontade de você pegar e falar assim, joguei o Charlie, não quero mais, não brinco mais, gente, eu vou embora daqui. Cadê aquele extraterrestre que não me abduze de uma vez e leva embora? Mas dá vontade. E é justamente nesses momentos que, assim, te dão essa paz tão grande que no outro dia você fala assim, arrasei, não quero nem saber. Vocês podem destruir o mundo, que eu vou pôr fogo junto, mas eu vou levar tudo isso para a luz. Percebe? Dá esse acolhimento. Eu só tenho essa palavra para dizer, esse acolhimento. É muito real. Gui, tinha outra pergunta ou você mesmo queria completar? As duas coisas. Eu acho interessante, né, até para você dar a sua, a, a sua, o seu conhecimento em cima disso que eu vou falar até também. Eu acho muito interessante porque até você estava falando, por exemplo, o sete além, projeções astrais e tudo mais.
Eu acho muito interessante que às vezes a gente pensa também que vai ser só lugares legais, bonitos, lindos, nuvens, céus e tal. Uhum. E muitas vezes, eu acho que completa a resposta, pelo menos o que eu sinto muitas vezes você vai ver umas coisas horripilantes, horríveis e nossa senhora. Mas assim, com um detalhe. É diferente de você ter aquele pesadelo que você acorda detonado. Você sente, você vê, mas parece que tá tudo bem. E aquilo te dá um entendimento que é horrível. Nossa, mas você vai ver uma coisa horrível, mas faz parte do curso. Posso estar enganado, né? Mas eu vejo assim, faz parte você saber se você é que nem você falou, você tá, eu quero trabalhar pro bem. É uma coisa horrível, mas você não vai que nem aquelas tias e tal, né, que de repente vem assim, nossa, você viu fulano? Não, você vai falar assim, ó, eu vi que existe. E é por isso que eu não vou fazer isso. É por isso que eu não dá mais para ser fiel àquilo. É por isso que posso estar enganado. E aí depois tem a segunda parte da pergunta. Tá. Ó, eu vou pegar um gancho disso que você falou e olha que interessante. Nesse esquema que você disse, de eu vou para esse lugar, eu vejo as coisas ruins, mas ok, eu sei que eu estou fora disso e eu retorno. Isso acontece normalmente, a gente alinha nesse sentido, quando a gente vai, é levado para lá, porque de alguma forma a gente baixou nossa vibração e a gente meio que tropeçou na nossa caminhada e a gente começa a se fidelizar com algumas coisas que não são muito bacanas, tá? Eu não vou nem colocar rótulos do que não é muito bacana, mas eu vou dizer para vocês assim, por exemplo, ó, sabe o exemplo que eu dei lá? Nossa, você está muito pé da vida com várias injustiças. Aí você fala assim, ah, quer saber? Hoje eu vou me perder. Hoje vou me perder, não volto, não vou trabalhar, vou embora, vou, sei lá, vou tomar todas, vou cair na sarjeta, enfim. Você tem umas atitudes absurdas dessa. Aí, quando você faz isso, é natural que você tropeçou no seu ritmo. Você tropeçou na sua evolução. Quando você tropeçou na sua evolução, você acaba alinhando com a frequência mais baixa. E você pode entrar nessa dimensão que é negativa, justamente para você ver que, espera, não é isso que eu quero para mim, não. Desculpa aí, mas voltei e pego com mais fortalecimento. Eu retomo a minha jornada. Porque eu não vou perder tudo isso que eu construí, eu não vou. É assim, todos nós que estamos no trabalho do autoconhecimento, no trabalho da expansão de consciência, do bem, da luz, nós damos duro diariamente. Não é assim fofinho, não. Não é aquela coisa que é assim, ah, eu fiz sabe, um mantra, uma oraçãozinha, dei 3 pulinhos e agora posso o resto da vida, estou totalmente protegido e liberto. Não é assim, gente. Não é assim. A vida é cheia de provações, tentações. Você não é à toa que aí vou ter que usar, né? Nosso Mestre Jesus, desculpa, vou usar a religião aqui no meio, mas é assim, Pai, se for possível, me livra-me do mal. Por quê? Porque são provações, são tentações. Até um grande avatar de luz como o nosso Mestre Jesus pediu socorro, né? Então imagine nós aqui, humanos que somos, a gente tropeça. É difícil, é difícil. E a evolução e a expansão, se um ser humano, isso eu digo, desculpa, vai até ficar gravado, sinto muito quem não gostar, mas eu digo para vocês, quem disser, eu sou uma pessoa evoluída, tem que caminhar. Estamos em processo de evolução. Ninguém acabou, fechou, sou evoluída. Ah, não, não é assim. A gente vai, sabe, evoluindo a cada dia. E quando você pensa que você sabe a resposta, muda a pergunta. É assim, a vida é assim. É natural. Então, por isso que a gente está sempre caminhando, sempre aprendendo, sempre, sabe, com vontade de ir adiante. Tem hora que não dá vontade, tem hora que não dá os tropeços. E nesses tropeços é que a gente alinha, como você falou. Agora, quando a pessoa está totalmente alinhada somente com o negativo, ela acaba tendo essas visitas constantes nessa dimensão paralela, que são pessoas que a gente pode chamar atormentadas. São pessoas que a vida dessas pessoas é uma inquietação, é um caos, tá? Ju, você tem uma pergunta?
Então, saindo um pouco daí, eu me lembrei agora que nesses relatos dessas pessoas que foram, muitas, praticamente todas, relatavam que quando elas chegavam lá, sempre tinham algumas pessoas que falavam: o que que tu tá fazendo aqui? Sabe? Tipo, sai daqui, tenta pegar o caminho que tu chegou para sair daqui o mais rápido. Tipo, sempre tem pessoas ali no meio. Tipo, eu vi um cara lá que viu uma velhinha, a velhinha falou: não, sai daqui urgente, sabe? O que que tu tá fazendo aqui? E, e que também tem pessoas perdidas lá, tipo, eu não entendi direito. Mas o que que são essas pessoas que ficam falando pra tu voltar, sabe? Elas vivem lá naquela coisa ruim, por que que elas não voltam, ao invés de elas ficarem lá falando para as pessoas voltarem? Eu não- Aham. Não, na verdade é assim, ó. Essas pessoas que ficam e te auxiliando para você retornar, na verdade, esses é o que nós chamamos de mentores espirituais. Quando a gente está entrando numa vibração negativa, existe esses seres da luz, vamos colocar o nome que quiser, tá? Mentor espiritual, arcanjos, espíritos do bem, use o nome que você quiser, mas é tudo a mesma coisa, tá? São esses seres do bem que quando você está entrando nessa dimensão negativa, você está entrando nesse caminho denso, eles estão lá e falam: retorna, volta, não é aqui, não faça isso. E veja, como você disse, esses relatos, inclusive um relato, eu lembro muito bem que a pessoa disse assim, que era a expressão de um ser idoso e que ficava desesperado tentando: volta, volta, você tem que voltar. E é como se chacoalhasse, a pessoa: volta, você tem que voltar. Porque assim, esses seres do bem e da luz, é desesperador. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu sou, né, uma pessoa, eu sou um terapeuta e eu estou lá acompanhando as pessoas no caminho do bem. Eu quero que as pessoas transponham os seus obstáculos e tenham uma vida linda, feliz e maravilhosa em todos os aspectos. Essa é a minha função, essa é a minha profissão. Quando eu vejo alguém voluntariamente tropeçando e não quer ir adiante, quer cair, quer se machucar, quer ficar no rumo, quer sofrer, quer se arrebentar, por mais que eu tenha que respeitar o livre-arbítrio, eu estou para servir. Se a pessoa não quer, eu não posso invadir, obrigar, não posso. Mas eu fico que nem a velhinha. Eu sou mais uma velhinha, tá? Que eu falo: gente, sai, volta, não faz isso, pelo amor de Deus. Vai dar uma chacoalhar. E falo: volta. Por quê? Porque é desesperador para quem já tem a dimensão do bem ver o outro se perder. E a gente sente o que é o potencial, o que é a luz, a gente sente. É um sofrimento muito grande. Então, esses seres que ficam lá e que ficam tentando fazer você voltar e trazer, é justamente esses seres do bem. Então, existe até um desencontro em termos de informações, onde eles falam que assim, essas pessoas dessa dimensão negativa não querem que vocês estejam lá. Não. Os densos, os que são dessa dimensão, querem, quanto mais almas captarem, quer te aprisionar lá. Agora, o que são pessoas perdidas lá? São justamente essas pessoas que fisicamente aqui estão lá no manicômio, estão lá num estado patológico gravíssimo. Aí veja a diferença. Eu já fui voluntária visitando asilos, manicômios, vários casos desse tipo. E veja, algumas pessoas lá dentro, olha que incrível, isso até me arrepia de relembrar a situação. Você vai conversar com a pessoa, ela está lá fazendo alguma coisa, rabiscando aquela, sabe, um ato repetitivo, porque existe um problema psicótico ali, está lá. Você vai, você começa a conversar, você encosta na mão da pessoa, ela para do que ela está fazendo, ela olha para você, você vê o olhar da pessoa, é como se tivesse alguém aprisionado ali, desesperado, querendo retornar. Então, assim, esses seres que a medicina diz que estão presos dentro de uma psicopatia e não tem cura, não dá para sair, em verdade são pessoas que essa energia, esse campo energético ficou nessas dimensões paralelas, tá? Então acaba sendo isso. Mas assim, na nossa materialidade, que para mim é irreal, a gente tem a justificativa somente da química, né? Somente do problema psicológico, do problema emocional. Ok, mas quando você usa todos os remédios e você vai fazer um eletro e você vai fazer uma tomografia computadorizada e você vê que aquele cérebro muitas vezes não tem o porquê ter problema. Aí eu
quero que o médico me explique. Porque existe o que é físico e palpável, ok. Mas e quando não tem problema nenhum e a pessoa apresenta o mesmo sintoma? Aí eu quero que me explique. É desse caso que eu estou dizendo. Esse tipo de aprisionamento, quando não existe nada material e palpável provando que a pessoa tem realmente um problema físico ali, né? Tem um problema neurológico, tem um problema no cérebro que gere aquela situação da psicopatia. Não tem, não existe a comprovação. É nesses casos aonde você está nessa dimensão paralela, realmente, tristemente aprisionado. Gui, por favor. Então, até interrompendo um pouquinho por causa da outra parte da pergunta, que eu acho que Sim, pega o gancho com isso. sim. Aí o Rô, segunda pergunta. Caso sem querer entramos em uma dimensão ruim, o que fazer? Fechar o olho, deitar e chorar? É maravilhoso, né? Na verdade, assim, ó, você entrou numa dimensão ruim, é natural que você, se você tiver numa vibração vibrando numa frequência muito baixa, você não vai querer sair. Você vai acabar ficando lá. Então, você vai ter que contar com campo energético, né? Então, com a vibração de quem está no entorno para te despertar e te trazer. Agora, se você ainda tem um ponto de luz e de fortalecimento dentro de você, você entra, mas você sai. Você retorna, porque te dá o desespero de estar lá. Você pode até, digamos, entrar, ter esse sentimento, seja a percepção para você como se fosse um sonho muito ruim, mas você sai. E quais outros aspectos que podem te lembrar isso? É tipo assim, você está na sua vida normal fazendo suas coisas e de repente vem do nada algumas imagens, como se você sai daqui e tá dentro de um lugar. Sabe? É assim, ó. Tô aqui ao mesmo tempo, eu tô lá em um casarão todo sombrio. E de repente eu volto para cá. Você fala, nossa, gente, que é isso? Tô lembrando de algum filme que eu vi e você não viu filme nenhum. É mais ou menos isso. Você começa a ter essa visão paralela. Então, quando você começa a ter essa visão paralela, é porque você está permeando essas dimensões. Então, é muito legal que você não só desconsidere, que você alinhe seus sentimentos, seus pensamentos, sabe? Ouça frequência positiva, músicas que te elevem, você entendeu? Independente de usar as técnicas, mesmo que você não pensa nada de técnica terapêutica, não interessa. Mas o que pode te resgatar disso? Elevar o seu campo energético. Como a gente eleva o campo energético? Através da alegria, sabe? Procura gente que te põe para o alto. Procura pessoas que te faz rir. Procura, sabe, foca a sua atenção na natureza, no animal, e, sabe? E põe a sua cabeça na felicidade. Tira a sua cabeça do mal. Quanto mais você olha para o mal, sabe aquela frase que eu uso sempre para vocês, vocês devem estar até cansados de ouvir, né? Que é assim, ó, você olha para o abismo olha para você. Então, pare de olhar para o abismo, porque é absurdo. Olhou, você vai cair. É fato. É fato. Cai. Não tem como não cair. Você fica lá. Você vai encontrar a Mari do poço, ela vai te puxar. Já era, filho. Então, assim, não deixa isso acontecer. Tem um outro aspecto da pergunta que você ia colocar, ou era a sua dúvida? Eu acredito que não sai do tema, eu acho muito uma pergunta que eu quero fazer, eu acredito que é pertinente no sentido assim, Dé. É, a gente está usando um termo um pouco mais energético, digamos assim, uma parte não tão consciente para a maioria das pessoas, mais inconsciente, certo? E aí você usou o termo assim, se você está lá e você não consegue sair, você só vai conseguir sair com o auxílio do entorno, te despertando, certo? É, é. Tanto nessa visão, quanto na nossa vida aqui, planetinha Terra e tal. Uhum. Muitas vezes, eu lembro que uma vez a gente até comentou, estava conversando sobre injustiças que acontecem, e a maioria das pessoas ficam quietas, não falam nada, e são totalmente contras, mas não falam nada. Porque eu acredito que existe um certo até medo de, mas isso não é meu. Quem tem que ter a voz para isso é a pessoa, porque senão eu estou entrando no livre-arbítrio da pessoa, eu estou pegando o problema da pessoa e eu vou ter que resolver e tal. Até que ponto você desperta uma pessoa? Você pode chegar, inclusive, até falando aqui fica mais fácil do planeta Terra, porque fica um exemplo assim, a pessoa tá lá, caindo, e tá querendo. Você não pode chegar e falar assim, você não vai, fica aqui, você não tá vendo onde você tá indo?
Você não tá vendo que é? Porque isso não seria pegar o karma da pessoa pra você? Não, tem uma diferença bem grande. Pegar o karma da pessoa para você é você se sentir responsável e culpado pela situação da pessoa. Despertar o outro é totalmente diferente. É assim, se eu vejo que alguém está tropeçando, eu vejo que alguém está entrando num poço de sofrimento, de vitimismo, sabe, ou de maldade, fazendo mal para todo mundo. Se eu me calar ou eu for conivente com aquilo, eu vou estar deixando a pessoa lá naquela negatividade. Se eu deixo bem claro, você quer fazer isso, você faça. Você está totalmente sozinho nessa. Porque eu sei que você está errado. Não vem contar comigo. Não vem contar comigo. Sabe? É assim, ó. Eu aceito, eu perdoo, eu acolho que você esteja nessa posição bem negativa e densa, mas não conta comigo, porque está errado. Eu não vou ser a favor. Tem uma coisa que eu sempre fiz. Sempre. A vida inteira. Que é assim, se eu tiver com um grupo de pessoas e alguém tiver se desviando fazendo alguma coisa errada nesse grupo, desculpa, eu não vou ficar aqui. E se eu puder auxiliar para aquela pessoa ser punida, eu vou auxiliar. Estou falando materialmente mesmo, tá? Não estou falando energético agora. Você deu um exemplo material, eu estou falando material. Eu lembro do episódio que eu estava com um grupo de pessoas, um grupo de amigos. Aí 2 deles resolveram que não, vamos arrebentar essa coisa aqui, que era um patrimônio público. Vamos fazer isso daqui para poder fazer, poder passar, tá? Aí eu falei, vamos, legal. Eu vou procurar o vigia agora para falar que vocês estão fazendo isso. Mas peraí, se não é minha amiga, eu falei assim, vocês estão fazendo algo e vão se afundar. Eu não vou deixar vocês se afundar, eu vou lá agora. Aí, tá bom, então a gente não faz. Eles não fizeram, ficaram bravinhos comigo, mas o que eu fiz ali? Eu impedi que eles prejudicassem, porque naquele momento eles não tinham a lucidez de entender que eles estavam fazendo uma besteira muito grande. Então eu não ia ficar quieta, porque é meu amigo, vai ficar mal, ele vai ficar magoado. Pode ficar magoado à vontade. Eu sei que eu estou tirando você do caos. Porque é muito claro que é o caos que você está entrando. Não é uma questão da minha opinião. Você percebe? É diferente. O que é a minha opinião é problema meu. Mas algo que todos veem, por exemplo, se você tem familiares, você tem amigos, que resolvem que vão beber até cair. Resolve que vai usar droga porque precisa relaxar. Desculpa, não é uma questão de opinião. Ele tem o direito de fazer o que ele quer. Não, ele não tem. Ele não tem. Simples assim. Sabe por que ele não tem? Porque ele vai beber, ele vai ficar doente, ele vai passar mal. Se ele não der piti e detonar a casa e me atrapalhar, ele vai passar mal. Quem vai ter que levar para o hospital? Quem vai chamar a ambulância? Ele não tem o direito de se matar, não. Do meu lado não vai se matar. Simples assim. Vai se matar em outra dimensão. Aqui não. Percebe? A gente não pode ser conivente com o erro. Não pode. A gente precisa ser conivente com amor. E tem que ousar. Ousar estar... uma coisa eu falo sempre para vocês. E vou falar aqui para todos. A gente tem que não basta a gente escolher o bem e a luz. A gente tem que deixar muito claro para as trevas e para o mal que a gente não vai dar mole. A gente não está do lado do mal, não. É difícil, mas não adianta não, a gente vai até o final. Sabe? É assim, determinou ou não determinou? É até o final. Não quero saber. É isso. É difícil? É gostoso você ser uma pessoa que está sempre fazendo o melhor, está sempre lidando com as suas dores, lidando com... É difícil. Mas não é impossível. E a gente tem que recordar uma coisa. Não estamos sozinhos. Primeiro, não estamos sozinhos porque somos muitos. Somos seres do bem. Muitos, muitos. Mesmo que você olhe para o lado, dentro muitas vezes da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu núcleo do amigo, você olha e você se sinta um patinho feio, sabe? Fala, gente, sou eu, vou pôr um saco na cabeça aqui, porque eu me sinto tão diferente, dá uma tristeza. Esquece. Você está nesse meio para transformar, por isso que você é diferente de todos. É por causa disso. Mas você é diferente ali, e você é totalmente igual, aceite, positivo, com muitos outros. Muitos. Sem contar, e estou falando de pessoas encarnadas no mesmo material, sem contar os seres de luz que nos socorrem constantemente. Então, a gente não pode esquecer disso. Isso é
muito, muito importante. Essa densidade do nosso planeta, ela fica entrando nessa vibração cada vez pior, justamente pelo medo de estar só. Então é muito mais fácil estar lá com a massa que está falando mal, que está fazendo tudo errado, que está sendo falso, que está sendo, sabe, fazendo toda a bagunça necessária, que está roubando, matando, picando, enfim. É mais fácil, né? Porque está normal, está dentro da normalidade. Não, tem que ousar ser diferente. Porque não é ser diferente. Diferente não é quem está no caminho do bem. Diferente é quem escolheu o mal. Então a gente tem que lembrar disso. Lembrar disso e seguir. Por quê? Quem despertou tem uma responsabilidade muito maior. Porque quem ainda está dormindo, está achando que está tudo certo aquilo, não é cobrado. Mas tem uma frase que é antiga, daquele livro sagrado chamado Bíblia, que é assim: a quem muito será dado, muito será cobrado. A nossa própria consciência nos condena se a gente tropeça no meio do caminho. Eu tenho certeza que vocês já assistiram isso, não só vocês que estão aqui comigo na tela, mas quem está assistindo por aí essa live aí, né, que está aí na internet, se parar agora e pensar, fala assim, realmente, no momento que eu sabia que eu não devia fazer tal coisa, eu fiz, depois eu fiquei me culpando, eu falei, pra quê? Faço uma besteira dessa? Qual a necessidade de eu ter feito isso? Não precisa ninguém saber, é a sua consciência. Então, não adianta, desde que a gente acordou, não dá para voltar atrás. A gente pode voltar, é o livre-arbítrio, mas a gente sofre o dobro do que aquele que ainda está aí dormindo e não nem sabe nem o que eu penso. Ainda está naquele papel assim, nossa, todo mundo é bem comigo, minha vida é terrível, todo mundo é injusto, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe aquele papel de vítima? Aquele papel de narciso? É um papel fácil, né? É um papel bem fácil. Eles acham que eles carregam o peso do mundo. Mas, olha a hora, é verdade, olha a hora. Deixa a hora. Pode continuar, pelo amor Eu de não vou Deus. lembrar da hora. Só porque vai desligar a live na nossa cara, é verdade. A gente volta. A gente volta. É. Ai, amados do meu coração. Nossa, mas foi muito bom estar com vocês. Muito bom estar com todos vocês. A turminha que esteve aí assistindo, Eliane, Tamires, Rô, essa turminha. E assim, se outros eu não vi, desculpe, tá? Porque assim, bati os olhos de vez em quando, eu fico tagarelando aqui. Então, assim, gratidão a todos aí que acompanharam. E assim, sinceramente, eu vibro e oro para que assim, semente da luz e do amor espalhe na vida de vocês. E vocês estejam ancorados sempre com o bem. E assim, ó, limpa o coração de vocês, que assim, essas dimensões trashes e negativas, a gente só entra se a gente estiver alinhado com isso, tá? E assim, se você plantou uma egrégora bacana, quando você se afunda, a gente vai lá e arranca vocês e traz de volta. Não se preocupa, não. Nem que for para pegar pelos cabelos energéticos, mas a gente traz de volta, não. Tá? Não se preocupe, vocês não ficam lá no mal, não. A gente não deixa. A gente pega com chicotinho vocês de volta. Amados, ótima noite para vocês. Beijo no coração. Gratidão, viu, pela participação dos dois. Vocês são muito, muito, muito especial. Sempre, sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo.